Uma produção Domínio Público Audiolivros de Philip Dick, O Vingador do Futuro. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Philip Dick? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Podemos recordar para você por um preço razoável. Ele acordou e desejou Marte. Aqueles vales, pensou. Qual será a sensação de explorá-los? Maior, cada vez maior, o sonho cresceu à medida que ele ficou plenamente consciente. O sonho e também o desejo. Ele quase sentia a presença envolvente do outro mundo, até hoje visto apenas por políticos e agentes secretos. Um escriturário como ele? Nem pensar. Vai levantar ou não? Perguntou Kirsten, sua esposa, num tom sonolento e com o mau humor de costume. Se vai, aperta o botão de café quente na merda do fogão. Tá, disse Douglas Quaid, e caminhou descalço do quarto de seu mini apartamento até a cozinha. Depois de ter apertado obedientemente o botão de café quente, sentou-se à mesa da cozinha e abriu uma latinha amarela de Rape Dean Swift. Inalou com força e a mistura subiu por suas mucosas nasais até queimar-lhe o céu da boca. Inalou mais uma vez. Aquilo o despertava e fazia com que seus sonhos, desejos noturnos e fantasias aleatórias se condensassem numa aparência de racionalidade. Antes de morrer, verei Marte, disse a si mesmo. Obviamente, isso era impossível. E ele sabia disso, mesmo durante seus sonhos. Mas, à luz do dia e os resmungos de sua esposa, que agora escovava os cabelos diante do espelho do quarto, conspiravam para lembrá-lo do que ele era. Um assalariado de merda, disse a si mesmo com amargura. Kirsten lembrava-o desse fato ao menos uma vez por dia, e ele não a culpava. Era a função da esposa manter o marido com os dois pés no chão. No chão da terra, pensou e riu. Um trocadilho absolutamente apropriado. Está rindo de quê? Perguntou a esposa ao deslizar para dentro da cozinha, a barra de seu hobby cor-de-rosa arrastando no chão atrás dela. Um sonho, aposto. Você vive sonhando. Disse ele, e olhou pela janela para os carros flutuantes e os túneis de tráfego, e para todas as pessoas pequenas e apressadas correndo para o trabalho. Dali a pouco ele estaria entre elas, como sempre. Aposto que havia alguma mulher nesse sonho, disse Kirsten, só para implicar com o marido. Não havia nenhuma mulher, retrucou. Mas havia um Deus, o Deus da guerra. Nas suas crateras maravilhosas crescem todos os tipos de vida vegetal. Kirsten agachou-se ao lado dele. Escute, o fundo do oceano, do nosso oceano, é infinitamente mais bonito. Falou francamente, o tom de escárnio abandonando momentaneamente sua voz. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Alugue uma roupa com guerras artificiais para nós dois. Tire uma semana de folga do trabalho. E então poderemos passar alguns dias no fundo do mar, num daqueles resorts que funcionam o ano inteiro. E além disso... Ela se calou. Você não está prestando atenção. Devia estar. Eu proponho uma coisa muito melhor do que aquela compulsão, aquela obsessão que você tem por Marte e você nem me escuta. Agora ela tinha perdido a paciência. Deus do céu, Doug, você está condenado.
O que vai ser de você? Eu vou trabalhar, disse Doug, levantando-se, o café da manhã completamente esquecido. É isso que vai ser de mim. Kirsten fitou os olhos do marido. Você está piorando. Está mais fanático a cada dia. Onde isso vai levar você? A Marte, disse ele, e abriu a porta do armário para pegar uma roupa limpa para trabalhar. Depois de descer do táxi, Douglas Quaid caminhou lentamente por 3 túneis para pedestres muito movimentados e chegou à entrada moderna e convidativa. Parou ali, obstruindo o fluxo de pessoas, e leu com cuidado o letreiro em neon policromático oscilante. Quaid já tinha visto esse letreiro ao passar por aqui, mas nunca se aproximara tanto dele. Agora estava bem perto das letras brilhantes, e isto era algo que, cedo ou tarde, precisaria acontecer. Recordações S.A. Seria realmente esta a resposta? Afinal, uma ilusão, por mais convincente que fosse, continuava sendo uma ilusão. Ao menos em termos objetivos. Mas, subjetivamente, era exatamente o contrário. E, de qualquer forma, ele tinha a hora marcada, dentro de 5 minutos. Inspirou profundamente o ar ligeiramente poluído de Chicago, atravessou a névoa luminosa e policromática da entrada e se dirigiu ao balcão da recepcionista. Bom dia, Sr. Quaid, disse com simpatia a loura bonita atrás do balcão, chique e com os seios completamente expostos. Bom dia, respondeu ele. Estou aqui por causa de um serviço oferecido pela Recordação. Acho que você sabe. Não é recordação, é recordações, corrigiu a recepcionista. Ela se virou para o viva-voz do videofone que ficava ao lado de seu cotovelo imaculado e disse: O Sr. Douglas Quaid está aqui, Sr. McLean. Ele pode entrar agora ou é muito cedo? Zumbiu o aparelho. Sim, Sr. Quaid, disse a recepcionista. Pode entrar, o Sr. McLean o aguarda. Sala D, Sr. Quaid, à sua direita, gritou a recepcionista às suas costas, quando, inseguro, ele começou a andar. Depois de um momento de desorientação frustrante, mas breve, Quaid encontrou a sala certa. A porta estava aberta, e atrás de uma escrivaninha de mogno legítimo havia um homem de meia-idade, mas de aparência jovial, vestindo um terno cinza de corte elegante em pele de rã marciana. Apenas seus trajes já deixaram claro a Quaid que ele procurara a pessoa certa. Sente-se, Douglas, disse McLean, acenando com sua mão rechonchuda para uma cadeira diante da escrivaninha. Então você quer viajar a Marte? Muito bom. Quaid sentou. Sentia-se tenso. Não tenho certeza se vale a pena, disse ele. Custa muito caro e, até onde entendi, eu realmente não recebo nada de verdade em troca do meu dinheiro. Custa quase tão caro quanto ir até lá, pensou. Você terá provas tangíveis da viagem, discordou McLean. Todas as provas de que irá precisar. Deixe-me mostrar. Abriu uma gaveta de sua mesa e vasculhou seu interior. Canhoto da passagem, disse, tirando de uma pasta de cartolina um pequeno quadrado de papel gravado em relevo. Prova de que você foi e voltou. Cartões postais. Dispôs sobre a mesa 4 cartões postais franqueados, com fotografias tridimensionais coloridas. Filmes, cenas que você registrou em paisagens locais de Marte com uma câmera alugada. Mostrou-os a Quaid. Mais os nomes de pessoas que você conheceu. 200 pós-créditos em lembranças que chegarão de Marte dentro do prazo de 1 mês. E passaportes, certidões das vacinas que você tomou e mais. Ele ergueu os olhos penetrantes para Quaid. Você pensará que foi. Você não se lembrará de nós.
não se lembrará de mim ou de ter estado aqui. Em sua mente será uma viagem real. Isto nós garantimos. 2 semanas completas de memória até o último e insignificante detalhe. Lembre-se disto. Se a qualquer momento você duvidar que fez realmente uma viagem longa a Marte, poderá voltar aqui e ser reembolsado completamente. Mas eu não fui a Marte, replicou Quaid. Não terei ido, a despeito das provas que você forneça. Ele respirou fundo, como se quisesse inalar coragem. E eu nunca fui um agente secreto da Interplan. Parecia impossível para ele que o implante de memória extrafatual da Recordações S.A. cumprisse sua função, apesar de tudo que ouvira as pessoas dizerem. Sr. Quaid, como explicou em sua carta para nós, o senhor não tem nenhuma chance, nem mesmo a mais remota possibilidade de um dia realmente viajar a Marte. Disse McLean em tom paciente. O senhor não tem condições financeiras para isso. E o que é muito mais importante, jamais poderá se qualificar como um agente disfarçado para a Interplan ou qualquer outra agência. Esta é a única forma que o senhor tem de alcançar o seu sonho. O sonho de toda uma vida, não estou certo? O senhor não pode ser esta pessoa. Não pode realmente executar esta ação. Ele soltou uma risadinha. Mas o senhor pode ter sido esta pessoa e pode ter executado esta ação. Nós providenciaremos isso. E sorrindo, encorajadoramente, acrescentou. E nosso preço é razoável e sem taxas adicionais. Uma memória extrafactual é tão convincente assim? Perguntou Quaid. É mais convincente do que a realidade. Se tivesse realmente ido a Marte como agente secreto da Interplan, já teria esquecido muita coisa. Nossas análises de Vemoveras, recordações autênticas de eventos importantes na vida de uma pessoa, mostraram que uma variedade de detalhes é esquecida rapidamente pela pessoa. Para sempre. Parte do pacote que oferecemos é um implante de memória tão profundo que nada é esquecido. As recordações que serão implantadas em sua mente enquanto o senhor estiver em estado comatoso foram criadas por especialistas treinados, homens que passaram anos em Marte. Mesmo assim, revisamos cada detalhe até a última vírgula. E o senhor escolheu um sistema extrafatual muito simples. Se tivesse escolhido Plutão, por exemplo, ou se quisesse ser imperador da Aliança dos Planetas do Sistema Solar, nossa dificuldade seria bem maior. E nossos preços, consideravelmente mais altos. Enfiando a mão no bolso para pegar a sua carteira, Quaid disse. Muito bem. Esta viagem é a grande ambição da minha vida e sei que jamais poderei realizá-la de verdade. Portanto, acho que terei de me contentar com isso. Não pense desta forma, disse McLean com severidade. Você não está aceitando um material de segunda. A memória verdadeira, que é vaga e repleta de omissões e elipses, para não dizer distorções, é que é material de segunda. McLean recebeu o pagamento e apertou um botão na sua mesa. E enquanto a porta de seu escritório abria e 2 homenzarrões entravam, ele disse: Muito bem, o senhor agora vai viajar para Marte como agente secreto. Ele se levantou para apertar a mão trêmula e úmida de Quaid. Ou melhor, o senhor já viajou para Marte como agente secreto. Esta tarde, lá pelas 4:30, o senhor chegará à Terra após uma viagem de regresso muito agradável. Terá à sua disposição um táxi que irá deixá-lo no seu apartamento e, como já lhe disse, jamais se lembrará de ter vindo aqui falar comigo. Melhor ainda, nem sequer se lembrará de ter ouvido falar de nossa existência. Com a boca ressequida devido ao nervosismo,
Quaid saiu do escritório, atrás dos dois técnicos. O que estava para acontecer dependeria deles. Será que vou acreditar mesmo que estive em Marte? Perguntou-se Quaid, que finalmente consegui realizar a maior ambição da minha vida. Tinha o pressentimento de que alguma coisa ia dar errado, mas não sabia exatamente o que. Teria de esperar para descobrir. O intercomunicador da secretária de McLean, que o conectava com a área de trabalho da empresa, soou. O Sr. Quaid está sendo sedado, senhor, disse uma voz masculina. Quer supervisionar este caso ou podemos continuar? É apenas um caso de rotina, Lowe, respondeu McLean. Você pode prosseguir sozinho. Não acredito que vá acontecer qualquer problema. Programar a memória artificial de uma viagem a outro planeta, com ou sem o estímulo adicional de o cliente ser um agente secreto, era um tipo de serviço rotineiro na empresa, para não dizer monótono. Em um mês devemos fazer uns 20 serviços como este, calculou McLean. As viagens interplanetárias de faz de conta garantem o nosso pão de cada dia. Como quiser, Sr. McLean, disse a voz, e em seguida o intercomunicador foi desligado. McLean se levantou e caminhou até o cofre no fundo de seu escritório. Nele, procurou um pacote de número 3, Viagem a Marte, e um pacote 62, Espião da Interplan. Encontrando os dois pacotes, retornou com eles à sua mesa. Sentou-se confortavelmente e espalhou sobre ela o conteúdo. O material que seria plantado no mini apartamento de Quaid, enquanto os técnicos do laboratório estivessem ocupados instalando a memória falsa. Uma pistola silenciosa comprada em Marte por um pós-cred, refletiu McLean. Este é o maior objeto. Foi o que nos custou mais caro importar. Em seguida, um transmissor do tamanho de uma pílula, que podia ser engolido caso o agente fosse pego. Um livro de código que se assemelhava surpreendentemente aos reais. Os modelos da firma eram altamente precisos, baseados sempre que possível em tecnologia de ponta das Forças Armadas dos Estados Unidos. Artigos diversos que, isoladamente, não faziam sentido, mas que juntos ajudariam a compor a trama da viagem imaginária de Quaid e iriam coincidir com dados de sua memória. Metade de uma antiga moeda de prata de 50 centavos, várias citações dos sermões de John Donne, anotadas com incorreções, cada uma num pedaço de papel de seda fino e transparente, diversas caixas de fósforos de bares de Marte, uma colher de aço inoxidável com a gravação Propriedade do Kibbutzim Nacional Domo Marte, uma escuta eletrônica que... O intercomunicador zumbiu. Sinto muito incomodar o senhor, mas aconteceu uma coisa horrível. Talvez seja melhor o senhor vir até aqui. Quaid já está sedado, ele reagiu bem à narquidrina. Está completamente inconsciente, descontraído e receptivo, mas... Já estou indo. Pressentindo problemas, McLean saiu de seu escritório. Um instante depois, estava na área de trabalho. Douglas Quaid estava deitado numa cama higienizada, respirando lenta e regularmente, os olhos quase fechados. Ele parecia um pouco, apenas um pouco, consciente dos dois técnicos, e agora do próprio McLean. Não há espaço para inserir padrões de memória falsos? Perguntou McLean, irritado. Ora, basta eliminar 1 ou 2 semanas de trabalho. Ele tem um emprego como escriturário no Bureau de Imigração da Costa Oeste, uma agência governamental. Portanto, ele teve 1 ou 2 semanas de férias no ano passado. Isso deve resolver o problema. McLean ficava irritado com detalhes banais. Sempre fora assim. Nosso problema é algo muito diferente, disse Lowe, também com um tom de impaciência na voz. Curvando-se sobre a cama, Lowe disse a Quaid. Conte ao Sr. McLean o que nos falou, disse a McLean. Preste atenção. Os olhos cinza esverdeados do homem deitado inerte na cama
focaram o rosto de McLean. Os olhos, McLean observou com certo incômodo, tinham se tornado cruéis. Possuíam agora um brilho polido, inorgânico, como pedras semi-preciosas. McLean não tinha certeza se estava gostando do que via. Aquele brilho era frio demais. "O que querem agora?" perguntou Quaid ríspido. "Vocês revelaram o meu disfarce! Vão embora, senão eu acabo com vocês!" Ele fitou McLean antes de continuar. "Especialmente você! Você é o encarregado dessa contra-operação!" "Quanto tempo você esteve em Marte?" perguntou McLean. "Um mês!" respondeu Quaid a contragosto. "Qual era a sua missão?" Os lábios finos se contorceram. Quaid fitou McLean, mas não abriu a boca. Finalmente, arrastando as palavras de tal maneira que elas pareciam embebidas com hostilidade. "Agente da Interplan, já disse a vocês. Vocês não registram tudo o que é dito? Assista à sua fita de vídeo e áudio e me deixe em paz." Quaid cerrou os olhos, deixando de emitir o brilho cruel. McLean sentiu instantaneamente uma onda de alívio. Lowe disse serenamente: "Este homem é duro na queda, Sr. McLean. Não vai ser depois que o fizermos perder sua cadeia de memória outra vez. Ela ficará tão dócil quanto antes." E virando-se para Quaid, McLean disse: "Então é por causa disso que você queria tanto ir a Marte?" Sem abrir os olhos, Quaid respondeu: "Eu nunca quis ir a Marte. Fui designado para essa missão. Eles me enviaram e fiquei encalhado lá. Claro, admito que estava curioso. Quem não estaria?" Novamente abriu os olhos e examinou os 3 homens. McLean em particular. "Vocês usam um soro da verdade muito eficiente. Trouxeram à tona coisas das quais eu não tinha a menor recordação." "E Kirsten?" perguntou-se Quaid. "Será que ela está envolvida nisso? Será um contato da Interplan de olho em mim? Para ter certeza de que não recuperei minha memória? Não admira que ela tenha caçoado tanto de minha vontade de ir para lá." Quaid esboçou um sorriso leve, de compreensão, que esvaeceu quase imediatamente. "Por favor, acredite em mim, Sr. Quaid", rogou McLean. "Tropeçamos nisso inteiramente por acidente, no tipo de trabalho que fazemos." "Eu acredito em você", disse Quaid. Ele agora parecia cansado. A droga continuava a puxá-lo cada vez mais fundo. Murmurou: "Onde eu disse que estive? Marte? É difícil lembrar. Sei que gostaria de viajar para lá, assim como todo mundo, mas... A voz enfraqueceu. "Eu sou apenas um assalariado. Um assalariado de merda." Lowe impertigou-se. "Quaid quer um implante de memória falsa que corresponda a uma viagem que ele realmente fez", disse para seu chefe. "E uma razão falsa que, na verdade, é a razão real. O que ele diz a verdade está sob os efeitos da narquidrina. A viagem está muito vívida em sua mente, pelo menos sob sedação. Aparentemente, ele não se lembra dessas coisas em seu estado normal. Alguém, provavelmente algum cientista militar, apagou suas memórias conscientes. Tudo o que ele sabia era que ir a Marte significava alguma coisa especial para ele, assim como ser um agente secreto. Eles não conseguiram apagar isso, porque não é uma memória, e sim um desejo. Sem dúvida, o mesmo que o motivou a se apresentar como voluntário para essa missão." Keller, o outro técnico, perguntou a McLean: "O que vamos fazer? Enxertar um padrão falso de memória por cima da memória real? É impossível prever os resultados disso. Ele pode se lembrar de parte da viagem genuína e a confusão pode induzi-lo a um surto psicótico. Ele teria que manter em sua mente 2 premissas contraditórias: que foi a Marte e que não foi. O fato de que é um agente secreto genuíno
e o fato de que é um agente secreto falso. Acho melhor acordá-lo sem implantar qualquer memória falsa e chutá-lo daqui. Esta coisa é perigosa demais. Concordo, disse McLean. Então, uma coisa lhe ocorreu. Mas você pode prever o que ele vai se lembrar quando sair da sedação? É impossível prever isso, admitiu Lowe. Ele provavelmente vai ter uma lembrança difusa da viagem que fez realmente, com sérias dúvidas quanto à sua realização. E talvez conclua que a nossa operação não foi perfeita, deixando lacunas. E ele vai se lembrar de ter vindo aqui porque não vamos apagar isso, a não ser que o senhor queira. Quanto menos na cabeça desse homem, melhor, disse McLean. É muito arriscado lidar com esse tipo de coisa. Por incompetência ou azar, revelamos um agente secreto genuíno da Interplan que tinha um disfarce tão perfeito que até agora nem ele sabia quem era. Ou quem é. Quanto mais cedo lavassem as mãos e se livrassem do homem que se dizia Douglas Quaid, melhor. O senhor vai plantar os pacotes 13 e 62 no mini apartamento dele? Indagou Lowe. Não, vamos devolver 50% do pagamento. 50%? Por que 50%? Porque parece um bom acordo, respondeu McLean sem muita convicção. Enquanto o táxi o levava de volta ao seu mini apartamento, na área residencial de Chicago, Douglas Quaid disse a si mesmo: como é bom voltar para a Terra. O período de 1 mês em Marte já começava a fugir de sua memória. Ele tinha apenas uma imagem vaga de crateras amplas e profundas, das paisagens corroídas por séculos de erosão, da vitalidade e dos movimentos do lugar. Um mundo de pó onde pouco ou nada acontecia, onde se passava a maior parte do dia verificando e reverificando o suprimento portátil de oxigênio. E as formas de vida? Mirrados cactos cinzento-acastanhados e minhocas carnívoras. Ele trouxera consigo diversos espécimes moribundos da fauna marciana, que conseguira contrabandear através da alfândega. Eles não representavam qualquer ameaça, sendo incapazes de sobreviver na atmosfera pesada da Terra. Metendo a mão no bolso do paletó, vasculhou-o em busca da caixinha com minhocas carnívoras. E em seu lugar, encontrou um envelope. Ao abri-lo, descobriu, para sua absoluta surpresa, que continha 570 pós-créditos em cédulas de valor baixo. De onde veio isso? Perguntou-se. Eu não gastei até o último pós-crédito na minha viagem? Junto com o dinheiro, havia o recibo no qual estava escrito 50% de devolução do pagamento, assinado McLean, e a data de hoje. Recordações, disse Quaid em voz alta. Recordações do quê, senhor ou senhora? Perguntou respeitosamente o motorista robô do táxi. Você tem uma lista telefônica? Certamente, senhor ou senhora. Uma fenda se abriu no painel do veículo e ejetou um catálogo telefônico do condado de Cook em microfita. O nome se escreve de forma estranha, disse Quaid enquanto passava as páginas da seção de classificados. Ele sentia medo, que de repente ficou ainda mais profundo. Finalmente disse: Achei! Eu mudei de ideia, não quero ir para casa. Leve-me para o endereço da Recordações S.A. Sim, senhor ou senhora. Como quiser, disse o motorista. Um momento depois, o táxi estava zunindo na direção oposta. Posso usar seu telefone? Perguntou Quaid. Sinta-se à vontade, disse o motorista robô, indicando-lhe o último modelo de telefone colorido tridimensional. Quaid discou o número de seu mini apartamento e, depois de uma pausa, viu na telinha uma imagem pequena, mas arrepiantemente realista de Kirsten. Estive em Marte, disse a ela. Você está bêbado, concluiu Kirsten, os lábios torcidos de escárnio.
Ou pior. Juro por Deus. Quando você esteve lá? Eu não sei. Ele se sentia confuso. Uma viagem simulada, acho. Através de uma daquelas firmas que oferecem memórias artificiais, extrafatuais, ou sei lá como chamam. Mas não deu muito certo. Você está bêbado mesmo, Disse Kirsten, a voz carregada de desprezo, e cortou a ligação. Quaid também desligou, sentindo seu rosto corar de raiva. Sempre o mesmo tom de voz, disse a si mesmo, sempre se reservando a última palavra, como se ela soubesse tudo e eu não soubesse droga nenhuma. Cristo, que casamento! Um momento depois, o táxi encostou no meio-fio diante de um edifício rosado de estilo moderno, sobre o qual havia um letreiro em neon policromático oscilante. Recordações S.A. A recepcionista, loura, chique e com os seios completamente expostos, levou um susto quando o viu, mas rapidamente readquiriu o autocontrole. Olá, Sr. Quaid, disse tensa. Como vai? Esqueceu alguma coisa? O restante da devolução de meu pagamento. Pagamento? Acho que o senhor está enganado, Sr. Quaid, disse a recepcionista, agora mais composta. O senhor veio aqui se informar a respeito de uma viagem extrafatual, mas... Ela encolheu os ombros imaculados e brancos. Até onde sei, não foi realizada nenhuma viagem. Eu lembro de tudo, moça. Lembro da minha carta a Recordações S.A., que começou esta lambança toda. Lembro da minha chegada aqui, minha visita ao Sr. McLean, os 2 técnicos do laboratório me conduzindo até uma mesa e me administrando uma droga. Não era de admirar que haviam lhe devolvido 50% do pagamento. A memória falsa de sua viagem a Marte não tinha dado certo. Pelo menos inteiramente, como lhe fora garantido. Sr. Quaid, embora seja um mero assalariado, é um homem atraente e ficar zangado desfigura o seu rosto. Se isto o fizer sentir-se melhor, posso deixar o senhor me levar. Quaid ficou furioso. Eu me lembro de você, disse com selvageria. Por exemplo, lembro de que os seus peitos estavam pintados de azul. Isso ficou marcado na minha mente. E lembro da promessa feita ao Sr. McLean de que se eu recordasse minha visita a Recordações S.A., eu receberia 100% do meu dinheiro de volta. Onde está o Sr. McLean? Depois de uma espera, provavelmente a mais longa possível, Quaid se viu mais uma vez sentado diante da imponente mesa de mogno, exatamente como estivera há aproximadamente 1 hora antes, naquele mesmo dia. Muito boa a técnica de vocês, disse Quaid, sardônico. Sua decepção e seu ressentimento eram imensos agora. A minha memória de uma viagem a Marte como agente disfarçado para a Interplan está enevoada, vaga e salpicada com contradições. Eu me lembro claramente de minhas negociações com vocês. Eu vou reclamar no Departamento de Defesa do Consumidor. Quaid estava ardendo de raiva. A sensação de ter sido ludibriado vencera sua aversão habitual a travar conflitos, mesmo em nome de seus interesses pessoais. Sr. Quaid, nós voltaremos atrás em nossa decisão, disse McLean, moroso e também cauteloso. Vamos restituir seu pagamento inteiramente. E acrescentou em tom resignado. Concordo que não fizemos absolutamente nada por você. Vocês nem mesmo me forneceram os tais objetos que iriam provar que estive em Marte, acusou Quaid. Vocês me prometeram mundos e fundos e eu não ganhei porcaria nenhuma, nem mesmo um canhoto de passagem, ou cartões postais ou passaporte, nenhum comprovante de vacinas de imunização, nem... Escute aqui, Quaid, disse McLean. Suponha que eu lhe dissesse... Mas ele se calou. Esqueça.
Pressionou um botão do intercomunicador. Shirley, por favor, restitua mais 570 pós-créditos na forma de um cheque nominativo a Douglas Quaid. Obrigado. McLean soltou o botão e ficou encarando Quaid intensamente. O cheque não demorou a chegar. A recepcionista colocou-o diante de McLean e desapareceu novamente de vista, deixando os dois homens sozinhos, ainda se defrontando sobre a superfície lustrosa da mesa de mogno. Permita-me dar-lhe um conselho, disse McLean, enquanto assinava o cheque e o passava para Quaid. Não fale sobre sua viagem recente a Marte com ninguém. Que viagem? A viagem da qual você lembra apenas parcialmente. Haja como se não lembrasse. Faça de conta que nunca aconteceu. Não me pergunte o motivo, apenas siga o meu conselho. Será melhor para todos nós. Ele tinha começado a transpirar em abundância. E agora, Sr. Quaid, eu preciso atender outros clientes. Levantou-se e conduziu Quaid até a porta. Uma firma que presta serviços tão ruins não deveria ter cliente algum, disse Quaid enquanto abria a porta, e fechou-a ao passar. Enquanto voltava para casa de táxi, Quaid pensou em como redigir a carta de reclamação ao Departamento de Defesa do Consumidor, Divisão Terra. Começaria assim que pudesse se sentar à máquina de escrever. Sentia que era seu dever prevenir outras pessoas contra a Recordações S.A. Quando chegou ao seu mini apartamento, sentou diante de sua Hermes Rocket portátil. Enquanto vasculhava suas gavetas em busca de papel carbono, encontrou uma caixinha familiar. A caixa que ele havia enchido cuidadosamente com espécimes da fauna marciana e depois contrabandeado através da alfândega. Abriu a caixa e viu, para o seu assombro, 6 minhocas carnívoras mortas e diversos exemplares de vida unicelular, dos quais se alimentavam as minhocas marcianas. Os protozoários estavam secos e cobertos de pó, mas ele os reconheceu. Lembrava de que havia passado um dia inteiro de 4 catando-os entre as rochas. Uma jornada de conhecimento maravilhosa e iluminadora. Mas eu não fui a Marte. Ainda assim... Kirsten apareceu na porta do quarto, carregando sacolas marrons com compras de supermercado. O que você está fazendo em casa no meio da tarde? Sua voz, como sempre, acusadora. Eu estive em Marte? Perguntou Quaid. Você deveria saber. É claro que você não esteve em Marte. Ora, você saberia disso. Não está sempre se lamentando da sorte por não poder ir? Meu Deus, eu acho que eu estive em Marte, disse ele. E ao mesmo tempo, acho que não estive lá. Acrescentou, depois de uma pausa. Decida-se de uma vez. Como poderia? Eu tenho 2 trilhas de memória gravadas dentro da minha cabeça. Uma é real e a outra não é. Mas não tenho como dizer qual é qual. Por que não posso confiar em você? Eles não mexeram na sua cabeça. Ela podia, ao menos, apoiá-lo nisso. Apoiá-lo pela primeira vez. Doug, se você não raciocinar, o nosso casamento vai acabar, disse Kirsten numa voz monótona, contida. Eu vou deixar você. Eu estou com problemas, disse Quaid, a voz soando rouca e áspera. Provavelmente estou à beira de um surto psicótico. Espero que não, mas talvez seja isso. Mas isso, pelo menos, explicaria tudo. Kirsten pousou as compras no chão e caminhou resolutamente até o armário. Não estou brincando, disse ela calmamente. Pegou um casaco, vestiu-o e caminhou até a porta do mini apartamento. Te ligo um dia desses, disse, sem modificar o tom da voz. Isto é um adeus, Doug. Espero que você resolva seus problemas. Espero mesmo.
por você. Kirsten, espera! Rogou Quaid, desesperado. Só me resta uma coisa. Me diga a verdade. Eu estive ou não estive em Marte? Por favor, me diga. Mas eles podem ter alterado também as suas trilhas de memória, percebeu. A porta se fechou. Sua esposa o tinha deixado, finalmente. Uma voz soou atrás dele. Bem, acabou. Mãos ao alto, Quaid. E se vire para mim, por favor. Quaid se virou, instintivamente, sem levantar as mãos. O homem que estava diante dele usava o uniforme cor de ameixa da agência policial Interplan, e sua arma parecia pertencer ao arsenal das Nações Unidas. E por alguma razão estranha, ele parecia familiar a Quaid. Familiar de uma forma borrada, distorcida, que ele não conseguia compreender. Assim, trêmulo, levantou as mãos. Você se lembra de sua viagem a Marte? Disse o policial. Sabemos tudo o que você fez hoje e todos os seus pensamentos, particularmente aqueles importantíssimos que lhe ocorreram enquanto voltava para Recordações S.A. Explicou. Um teletransmissor implantado no seu crânio nos mantém informados constantemente. Um plasma vivo, descoberto na Lua, que funcionava como um transmissor telepático. Quaid estremeceu, com nojo de si mesmo. Essa coisa viva estava dentro dele, instalada em seu próprio cérebro, alimentando-se, ouvindo, alimentando-se. Até os jornais audiovisuais já tinham divulgado que a agência policial Interplan usava essas coisas. Portanto, provavelmente era verdade, por mais terrível que fosse. Por que eu? Perguntou Quaid, a voz falhando em sua garganta. O que ele tinha feito ou pensado, e que relação isto tinha com a Recordações S.A.? Na verdade, isto não tem nada a ver com a Recordações, esclareceu o Tira. É entre você e nós. Ele deu um tapinha leve no ouvido direito e continuou. Ainda estou captando os seus processos mentais através do seu teletransmissor encefálico. Quaid viu, no ouvido do homem, um pequeno receptor de plástico branco. Portanto, tenho a obrigação de avisá-lo. Tudo o que pensar pode ser usado contra você. Ele sorriu. Não que isto tenha importância agora. Você já falou e pensou coisas suficientemente graves para se condenar à morte. O problema é que, sob a ação da narquidrina, você confessou ao pessoal da Recordações S.A. os pormenores da sua viagem. Especialmente ao dono, Sr. McLean. Você disse a ele aonde foi, a mando de quem e o que fez lá. Eles ficaram apavorados, claro. Aposto que devem estar muito arrependidos por terem atendido você. E tem toda a razão para estar. Acrescentou pensativo. Mas eu nunca fiz viagem nenhuma, protestou Quaid. Os técnicos do McLean implantaram uma memória falsa defeituosa na minha mente. Nesse momento, Quaid lembrou da caixa guardada na gaveta. A caixa com os restos das formas de vida marcianas, e se lembrou de todo o trabalho que tivera para catá-las entre rochas. A recordação parecia-lhe real, e a caixa definitivamente era real, a não ser que tivesse sido plantada por McLean. Talvez esta fosse uma das provas que o McLean havia prometido. A recordação de minha viagem a Marte não me convence, mas, infelizmente, convenceu a agência policial Interplan. Eles acreditam que eu viajei realmente a Marte e acham que eu, ao menos parcialmente, acredito nisso. Nós não apenas sabemos que você viajou para Marte, concordou o policial da Interplan em resposta aos seus pensamentos. Como sabemos que você agora lembra o suficiente para se tornar um empecilho para nós.
E não adiantaria expurgar todas essas coisas da sua mente, porque você provavelmente acabaria reaparecendo na Recordações S.A. e tudo voltaria à estaca zero. E não podemos fazer nada contra McLean e sua empresa, porque não temos jurisdição sobre ninguém, a não ser sobre nossa própria gente. De qualquer modo, McLean não cometeu nenhum crime. Ele fitou Quaid profundamente. A bem da verdade, nem você. Você não foi a Recordações S.A. com o intuito de recuperar a memória. Pelo que entendemos, você foi até lá pelo mesmo motivo que a maioria vai. O desejo por uma aventura que fascina as pessoas burras e ignorantes. Infelizmente, você não é nem burro, nem ignorante, e já teve emoções demais. Continuou o policial depois de uma breve pausa. A última coisa que você precisava era de um serviço prestado pela Recordações S.A. Nada poderia ser mais letal para você, ou para nós, ou para McLean. Porque eu sou um empecilho só porque lembro dessa viagem que vocês alegam que eu fiz? Porque as coisas que você fez lá não estão de acordo com a nossa imagem paternalista e de defesa dos interesses públicos, explicou o agente da Interplan. Você fez por nós o que nós jamais fazemos. Coisas que você irá se lembrar mais tarde, graças a Narquidrina. Aquela caixa cheia de minhocas mortas já está dentro da sua gaveta há mais de 6 meses, desde que você voltou de Marte. Pense bem, durante todo esse tempo você não manifestou a menor curiosidade por ela. Nem mesmo sabia que ela estava lá, até que voltou da Recordações S.A. Foi nesse momento que decidimos vir lhe prestar uma visita, para tirarmos a caixa daqui. É uma pena que não tenhamos chegado a tempo, acrescentou desnecessariamente. Um segundo policial da Interplan se juntou ao primeiro, e ambos conversaram rapidamente. Enquanto isso, os pensamentos de Quaid voavam. Ele recordava mais agora. O policial estava certo quanto a Narquidrina. Eles, a Interplan, provavelmente também usavam essa droga. Provavelmente, Quaid sabia muito bem que eles a usavam. Já os vira aplicá-la num prisioneiro. Onde teria sido isso? Em algum lugar da Terra? Mais provavelmente na Lua, decidiu, vendo a imagem subir à tona de sua memória ainda defeituosa, mas agora menos enevoada. E lembrou de mais uma coisa: a razão pelo qual o tinham enviado a Marte e o trabalho que fizera. Não admirava que tivessem expurgado sua memória. Meu Deus! Disse o primeiro dos 2 policiais da Interplan, interrompendo sua conversa com o companheiro. Obviamente, ele havia captado os pensamentos de Quaid. O problema está muito grave agora. Pior não seria possível, disse o policial enquanto caminhava até Quaid, novamente apontando a arma para ele. Precisamos matá-lo imediatamente. Por que agora mesmo não podemos simplesmente levá-lo para a Interplan e deixar que eles... Disse o companheiro do policial com a voz carregada de tensão. Ele sabe porque tem que ser agora mesmo, disse o primeiro tira, que agora também parecia nervoso. Mas Quaid percebeu que o policial estava nervoso por uma razão inteiramente diferente. Sua memória agora tinha voltado quase inteiramente. E ele entendia a tensão do policial. Eu matei um homem em Marte, disse Quaid, a voz rouca, depois de passar por 15 guarda-costas. Alguns deles estavam armados com pistolas silenciosas, exatamente como você. A Interplan o havia treinado durante 5 longos anos, até o transformar num assassino profissional.
Quaid sabia como liquidar adversários armados, como os dois que tinha agora pela frente. E o que tinha um receptor no ouvido também sabia disso. Se ele se movesse suficientemente rápido. A pistola disparou, mas ele já tinha se movido para o lado, enquanto, ao mesmo tempo, derrubava com um golpe o policial que empunhava a arma. Em um instante, tinha a pistola em seu poder e a estava apontando para o outro policial. Captou os meus pensamentos. Sabia o que eu ia fazer, mas mesmo assim, consegui dominar você, disse Quaid ofegante. Sam, ele não vai usar a arma contra você, gritou o policial ferido, sentando no chão. Também posso captar isso. Ele sabe que não tem escapatória e também sabe que sabemos disso. Com grande esforço, gemendo de dor, levantou-se trôpego e estendeu a mão. Vamos, Quaid, me dê a arma. Você não pode usá-la e se a entregar, prometo que não vou matá-lo. Você vai ser julgado e alguém mais elevado na hierarquia da Interplan vai decidir, não eu. Talvez eles possam apagar a sua memória mais uma vez. Mas você sabe a razão pela qual eu ia matá-lo, e não posso evitar que você se lembre dela. Assim, minha razão para querer matá-lo acabou. Quaid arremessou a arma para fora do mini apartamento e correu até o elevador. Se você me seguir, eu vou te matar, pensou. Portanto, não faça isso. Apertou o botão do elevador. Um instante depois, as portas deslizaram. Os policiais não seguiram Quaid. Obviamente, eles captaram seus pensamentos nervosos e decidiram não correr riscos. O elevador desceu. Quaid estava seguro por hora. Mas e agora? Para onde podia ir? O elevador chegou ao térreo. Um momento depois, Quaid tinha se juntado à multidão de pedestres caminhando apressada pelos túneis. Sua cabeça doía e ele se sentia enjoado. Mas ao menos conseguira escapar da morte. Eles quase o mataram ali mesmo, em seu próprio mini apartamento. E provavelmente vão me pegar de novo. Compreendeu. Assim que descobrirem onde estou. E como tenho um teletransmissor na cabeça, isso não vai demorar muito. Ironicamente, acabara por obter precisamente aquilo que pedira a Recordação S.A. Aventura, perigo, policiais da Interplan, uma viagem secreta a Marte durante a qual sua vida estivera em jogo. Tudo o que sempre desejara como falsas memórias. Compreendia agora as vantagens de que tudo isso fosse uma mera recordação, sem qualquer ligação com a realidade. Sozinho, sentado num banco de praça, Quaid observava desatento um bando de Perts, um semipássaro importado das 2 luas de Marte, capaz de voar baixo, mesmo na gravidade mais forte da Terra. Talvez eu possa voltar para Marte, ponderou. Mas então o que faria? Seria pior em Marte. A organização política cujo líder ele assassinara iria localizá-lo no momento em que saltasse da nave. Ele teria a Interplan e eles em seu encalço. Vocês podem ouvir meus pensamentos? Um caminho fácil para a paranoia. Sentado sozinho aqui, ele os sentia sintonizados nele, monitorando-o, gravando seus pensamentos. Quaid estremeceu. Levantou-se e começou a andar sem destino, mãos afundadas nos bolsos. Não importa para onde eu vá, vocês sempre estarão comigo, contanto que eu tenha esse dispositivo instalado dentro da minha cabeça. Vou fazer um negócio com vocês, disse para seus botões, e para eles. Vocês podem implantar em mim uma memória falsa, como fizeram antes. Uma memória de que vivi uma vida medíocre, rotineira, de que nunca viajei para Marte, de que nunca vi um uniforme da Interplan de perto, de que nunca mexi com uma arma. Uma voz dentro de seu cérebro respondeu.
Conforme já explicamos detalhadamente, isso não bastará. Atônito, Quaid parou de andar. Nós já nos comunicamos com você desta forma, prosseguiu a voz, durante sua operação de campo em Marte, meses atrás. Tínhamos decidido não fazer isto de novo. Onde você está? Passeando, disse Quaid, e acrescentou, na direção da minha morte, pelas mãos de vocês. Como podem ter tanta certeza de que não é bastante? As técnicas da Recordações S.A. não funcionam? Se derem a você um conjunto de memórias vulgares, você acabará ficando inquieto de novo e procurará Recordações ou qualquer outra firma desse ramo. Não podemos nos dar ao luxo de passar de novo por tudo isso. Suponha que depois que minhas recordações autênticas tenham sido canceladas, vocês me implantem qualquer coisa muito mais empolgante. Qualquer coisa que satisfaça o meu ego, cujo tamanho enorme deve ter sido justamente o motivo que fizeram vocês me contratarem inicialmente. Mas vocês teriam de bolar alguma coisa equivalente à realidade. Por exemplo, eu ter sido o homem mais rico da Terra e ter doado todo o meu dinheiro a organizações educacionais. Ou eu ter sido um famoso explorador do espaço sideral. Você não acha que qualquer coisa do tipo daria conta do recado? Silêncio. Tente, disse Quaid desesperado. Reúna seus melhores psiquiatras militares. Descubra qual é o meu verdadeiro sonho. Ele tentou pensar. Mulheres, milhares delas, como Dom Juan, um playboy interplanetário, uma amante em cada porto da Terra, Lua e Marte. Só desisti de tudo isso porque fiquei exausto. Tente, pelo amor de Deus! Neste caso, você iria se entregar voluntariamente? Perguntou a voz dentro de sua cabeça. Se concordarmos em arranjar uma solução como esta, se isto for possível. Depois de um momento de hesitação, ele disse, sim, e acrescentou em pensamento, vou correr o risco de que vocês possam simplesmente me matar. Dê o primeiro passo, disse a voz num tom agradável. Entregue-se a nós. Iremos investigar essa linha de possibilidade. Porém, se não conseguirmos fazer isso, se suas recordações autênticas começarem a aflorar novamente como fizeram desta vez, então... Houve silêncio, e então a voz finalizou. Teremos de destruir você. Você deve entender. Bem, Quaid, ainda quer tentar? Sim, disse ele. Porque a alternativa era a morte. Morte certa. Pelo menos desta forma ele tinha uma chance, por mais tênue que fosse. Apresente-se ao nosso quartel-general em Nova York. Continuou a voz do policial da Interplan. O endereço é 5ª Avenida, número 580, 12º andar. Depois que tiver se rendido, nossos psiquiatras começarão a tratá-lo. Procederemos testes de perfil psiquiátrico. Tentaremos determinar qual é o seu desejo absoluto final. E então o enviaremos de volta a Recordações S.A. Eles implantarão em você esse seu desejo como retrospecção substituta. E boa sorte. Nós lhe devemos algo. Você foi um instrumento eficaz para nós. Não havia malícia na voz. Aparentemente, a organização sentia alguma simpatia por ele. Obrigado, disse Quaid, e começou a procurar por um táxi robô. O psiquiatra da Interplan era um homem idoso, de expressão solene. Senhor Quaid, o senhor possui uma fantasia subconsciente interessantíssima. Provavelmente o seu consciente jamais se apercebeu dela. Não se preocupe, costuma ser assim na maioria dos casos. Espero que não fique perturbado demais ao ouvir sobre isso.
É melhor não ficar perturbado demais, senão eu mesmo lhe dou um tiro, disse o oficial de alta patente da Interplan sem papas na língua. Ao contrário da fantasia em que o senhor desejava ser um agente secreto da Interplan, qual sendo um produto da maturidade, trazia associada uma certa plausividade. Esta que acabamos de desvendar é uma criação grotesca de sua infância, prosseguiu o psiquiatra. Não é de admirar que o senhor não se lembre dela. A sua fantasia é a seguinte: tem 9 anos de idade e passeia por uma alameda rústica. Uma nave espacial de aspecto alienígena, proveniente de outro sistema solar, aterrissa diretamente à sua frente. Ninguém na Terra vê a nave, a não ser o senhor. As criaturas lá dentro são pequenas e indefesas, como ratinhos do campo, embora estejam tentando invadir a Terra. Dezenas de milhares de outras espaçonaves logo virão em seguida, depois que este grupo avançado der o sinal verde. E suponho que eu impeça isso, disse Quaid, sem saber se achava aquilo divertido ou repugnante. Eu acabo com todos eles com as mãos nuas, provavelmente esmagando-os com os pés. Não, disse o psiquiatra pacientemente. O senhor impede a invasão, mas não os destruindo. Pelo contrário, o senhor demonstra bondade e misericórdia, apesar de ter sido informado por telepatia do motivo para a vinda deles. Eles nunca tinham visto essas características exibidas por qualquer outro organismo consciente. Para demonstrar sua gratidão, eles fazem uma aliança com o Senhor. Eles não vão invadir a Terra enquanto eu estiver vivo. Exatamente! O psiquiatra se virou para o oficial da Interplan. O senhor pode ver que isto se ajusta à personalidade dele. E assim, meramente pelo fato de existir, disse Quaid, sentindo um prazer crescente. Simplesmente por estar vivo, eu mantenho a Terra a salvo da dominação alienígena. E então eu sou, com efeito, a pessoa mais importante da Terra, sem mover um músculo. Precisamente, Sr. Quaid, disse o psiquiatra. A fantasia está enraizada profundamente na sua psique. Trata-se de uma fantasia nascida ainda na infância e que desde então o tem acompanhado sem que o senhor se aperceba dela. Aliás, sem as drogas que ministramos no senhor, jamais teria se recordado disso. Isso não significa que a fantasia não existisse. Pelo contrário, ela sempre esteve lá, nas profundezas do seu subconsciente. O senhor pode implantar um padrão de memória extrafatual que se ajuste a um tipo de fantasia tão absurda quanto essa? Disse o oficial de polícia a McLean, que sentado ouvia tudo com atenção. Nós lidamos com todos os tipos de fantasia, possíveis e imagináveis, respondeu McLean. Para falar francamente, já vi fantasias muito piores do que essa. Dentro de 24 horas, Quaid não desejará ter salvo a Terra. Ele vai acreditar que isso realmente aconteceu. Nesse caso, pode arregaçar as mangas e trabalhar, decidiu o agente. Como preparação, já apagamos as recordações da viagem que ele fez a Marte. Qual viagem a Marte? Perguntou Quaid. Como ninguém lhe respondeu, ele arquivou a pergunta. De qualquer forma, uma viatura de polícia acabara de chegar. Ele, McLean e o oficial da Interplan entraram. Logo estavam a caminho de Chicago e da Recordações S.A. É melhor não cometer erros desta vez, disse o oficial de polícia a McLean. Não vejo o que poderia dar errado, murmurou McLean, transpirando.
Isto não tem nada a ver com Marte ou com a Interplan. Impedir de mãos vazias a invasão da Terra por uma raça de outro sistema solar. Meneou a cabeça, admirado. Uau! As coisas que um garoto pode sonhar. E ainda por cima, vitorioso sem ter feito uso da força, mas sim de tolerância e compreensão. Estranho, não lhe parece? McLean se calou e enxugou a testa com um lenço de linho puro. Ninguém disse nada. Na verdade, é comovente, concluiu McLean. Mas arrogante, disse o policial com rispidez. Afinal de contas, quando ele morrer, a invasão prosseguirá. Não me admira que ele não se lembre. É a fantasia mais pretensiosa da qual já ouvi falar. Ele olhou para Quaid com desaprovação. E pensar que pusemos este homem na nossa folha de pagamento. Quando chegaram ao edifício da Recordações S.A., a recepcionista recebeu-os esbaforida no saguão de entrada. Seja bem-vindo, Sr. Quaid, disse ela, alvoroçada, os seios grandes como melões, agora pintados de um laranja berrante, balançando com a agitação. Sinto muito por tudo ter dado errado antes. Tenho certeza que desta vez vai ser melhor. Será melhor, garantiu McLean, ainda enxugando a testa com o lenço de linho irlandês dobrado com capricho. Ele rapidamente convocou Lowe e Keller e os acompanhou juntamente com Douglas Quaid até a área de trabalho. Então, juntamente com Shirley e o oficial de polícia, retornou ao seu escritório para esperar. Nós temos o pacote pronto para esse tipo de fantasia, Sr. McLean? Perguntou Shirley, tão empolgada que esbarrou nele, e então corou, tímida. Sim, acho que temos alguma coisa. Ele tentou se lembrar. Desistiu e por fim consultou a planilha formal. Uma combinação dos pacotes 81 e 26. Abriu o cofre atrás de sua mesa, retirou os pacotes apropriados e os levou até a mesa para a inspeção. Do 81, explicou, uma varinha mágica que realiza curas, que foi dada ao cliente em questão, o Sr. Quaid, pela raça de seres de outro sistema. Um símbolo de gratidão. Funciona? Perguntou curioso o policial da Interplan. Antes funcionava, mas ele o esgotou completamente depois de passar anos curando a torto e a direito. Agora é apenas um souvenir. Mas ele se lembra de quando a varinha funcionava. Deu uma risadinha antes de abrir o pacote 21. Documento do secretário-geral das Nações Unidas agradecendo-lhe por salvar a Terra. Este, na verdade, não é muito adequado, porque faz parte da fantasia de Quaid que ninguém sabe da invasão exceto ele. Mas vamos incluí-lo para garantirmos a verossimilhança. Ele inspecionou o pacote 6. O que sairia dali? Não conseguia se lembrar. De testa franzida, vasculhou a sacola de plástico, enquanto Shirley e o oficial da Interplan observavam-no atentamente. Escritos em uma língua estrangeira, disse Shirley. Isto nos conta quem são eles e de onde vieram, disse McLean, incluindo um detalhado mapa estelar registrando seu voo para cá e o sistema de origem. Naturalmente, está na língua deles, de modo que nosso cliente não consegue ler. Mas vai se lembrar que eles lhe deram o documento e o leram para ele em nossa língua. McLean colocou os 3 artefatos no centro da mesa. Essas coisas devem ser plantadas no mini apartamento de Quaid, para que as encontre quando chegar em casa, disse ao policial. Isso vai confirmar a sua fantasia. Chamamos de POP, Procedimento Operacional Padrão. McLean deu uma risadinha enquanto se perguntava como as coisas estariam indo com Lowe e Keller. O intercomunicador zumbiu. Sr. McLean, desculpe incomodá-lo.
era a voz de Lowe. McLean ficou pálido e mudo ao reconhecê-lo. Acho que temos um problema. Talvez seja melhor o senhor vir até aqui para assumir o comando da operação. Como da outra vez, Quaid reagiu bem à narquidrina. Está inconsciente, descontraído e receptivo, mas... McLean correu até a área de trabalho. Douglas Quaid estava deitado numa cama higienizada, respirando lenta e regularmente, os olhos quase fechados, ligeiramente cônscio das pessoas à sua volta. Lowe estava pálido. Começamos a interrogá-lo para descobrir exatamente quando colocar a memória da fantasia de ele ter salvo a Terra de mãos vazias, mas, por mais estranho que pareça, eles me disseram para não contar, murmurou Douglas Quaid, a voz arrastando devido ao efeito das drogas. Esse foi o acordo. Eu não deveria nem mesmo me lembrar. Mas como poderia esquecer um evento como aquele? Acho que seria difícil, refletiu McLean. Mas você esqueceu até agora. Eles até me deram um pergaminho de agradecimento, murmurou Quaid. Ele está escondido no meu mini apartamento. Eu vou dizer onde. McLean disse ao oficial da Interplan que o havia seguido. Bem, minha sugestão é que é melhor vocês não o matarem. Se vocês fizerem isso, os alienígenas voltarão. Eles também me deram uma varinha mágica invisível de destruição, murmurou Quaid, agora com os olhos completamente fechados. Foi assim que cuidei daquele homem que vocês me mandaram matar em Marte. Está na minha gaveta, junto com a caixa de minhocas carnívoras e as criaturas vegetais desidratadas. Mudo de estupefação, o agente da Interplan girou sobre os calcanhares e saiu da área de trabalho. É melhor eu destruir os pacotes com os artefatos comprobatórios, pensou McLean, resignado, enquanto voltava lentamente ao seu escritório. Incluindo a carta de agradecimento do secretário-geral das Nações Unidas. Afinal, a verdadeira carta provavelmente não tardaria a chegar. Fim.